Olá, irmãos. É bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos estudar Ruth e Boaz, segunda, 9 de junho de 2025. A história de Ruth e Boaz é uma história de amor muito bonita dentro da Bíblia, né? Depois que Ruth se tornou uma viúva e ficou ao lado da sua sogra, voltaram para a terra dela. Eles estavam num período de fome, de dificuldade, né? Que muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós passamos por períodos difíceis também. Não é só coisas boas que acontecem na vida do cristão. Não é só coisas boas que acontecem na vida do crente. Acontecem coisas difíceis também. A gente vê relatado dentro da Bíblia. E na história de Ruth e Boaz, nós vemos que Noemi pediu que seu nome fosse mudado para Mara, né? A palavra Mara dentro da Bíblia significa amarga, né? Porque ela estava vivendo uma situação muito difícil, uma situação de amargura. E existia naquela época ali, naquela região, uma situação em que uma pessoa, uma mulher, ela poderia ser resgatada pelo parente mais próximo, né? Para que ele pudesse cuidar dela e assim pudessem ter uma vida diferente daquela vida de sofrimento que elas tinham passado até agora. Então, Noemi e Ruth voltaram para a sua terra também com essa intenção de que pudesse aparecer um parente mais próximo, um resgatador, que assim era chamado também, para se casar com Ruth, né? Noemi já era uma mulher de idade, eu acho que essa intenção não lhe passava mais pela cabeça. E elas agora tiveram esse momento que aparece na história um homem chamado Boaz, né? Que era um dos parentes mais próximos ali de Noemi. E ele colocou-se ali à disposição para ajudá-la. Mas a gente nota que Ruth foi trabalhar justamente na fazenda de Boaz, né? Ali trabalhando com os outros servos e tal, e num determinado momento ele pede que eles deixem para ela, que ela possa colher o que sobrasse e tal, para que ela pudesse sobreviver. No livro de Ruth, capítulo 2, versículo do 5 ao 20, qual foi o momento crucial na história? Porque a descoberta de Noemi sobre a identidade de seu benfeitor foi tão boa, foi tão importante, justamente por isso, porque ele aparentemente era uma pessoa muito boa, né? Era alguém que se preocupava com os outros, e quando a gente percebe o interesse que houve em Noemi, que Ruth se casasse com Boaz, e que ela se colocasse à disposição para que eles pudessem se conhecer, isso trouxe profunda esperança para o seu coração. Noemi não poderia tomar posse da terra de seu marido Elimeleque, né? Ela não poderia chegar lá e tomar posse, justamente por causa dessa situação, sem obter a assistência da família de seu marido. E ela esperava que Ruth pudesse, né, se casar com um parente próximo, para que ela pudesse tomar posse daquela terra e assim pudesse cuidar da terra que ela havia vivido, havia cuidado, havia criado seus filhos, morado com seu marido. Deus fez provisão em Israel para que os indivíduos vindicassem as suas heranças na terra prometida. Era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. Boaz não era apenas fazendeiro gentil, ele era um parente de Elimeleque que poderia justamente redimir a terra, redimir aquelas duas mulheres. Então, se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Levítico 25, 25. Então, a situação estava ali agora se concretizando. Ruth estava no lugar certo, na hora certa, conheceu Boaz, e eles ali começaram agora a ter um convívio, e ela justamente veio a ser agora esposa de Boaz. Eles se casaram, ele era o parente mais próximo, e ela agora veio a ter filhos, né? E daí saiu a descendência do rei Davi e posteriormente a descendência do próprio Jesus Cristo, né? Que era dali da onde ia sair a linhagem humana de Jesus. Muitos pensam em Deus como alguém severo, né? Talvez nos momentos difíceis da nossa vida a gente pense em Deus como um ser severo, tirano, mas a gente vê que tem uma história por trás acontecendo. Tem um pano de fundo que está escondido, nossos olhos estão ocultos, mas aos olhos de Deus está tudo acontecendo da forma que Deus planejou. E eu espero que, como na história de Ruth, eu e você possamos também confiar em Deus e acreditar que Ele está cuidando de nós. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai,
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, nos dê a cada dia o desejo sincero de te servir e fazer a tua vontade, por amor, tendo a fé colocada na nossa frente como sendo um elo entre nós e o nosso Deus também. O justo viverá pela fé, diz a tua palavra. É o que nós te rogamos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus.